Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E hoje, Rafael, para falar sobre o quê? Fala pra mim. Fala do Gigantesco da Colina, né, cara? Um episódio nada imparcial. Falaremos sobre o nosso time do coração, a nossa experiência com ele. E estamos recebendo dois amigões aqui. Quem tá chegando aí pra falar com a gente? Para falar com a gente traz aqui dois malucos vascaínos, porque, né? Pra começar, pra ser vascaíno tem que ser maluco, tem jeito. É isso. Então sejam bem-vindos aqui, dois amigos que já participaram. Guilherme, do nosso Cabeça Ativa no Cinema, inverti todos os nomes aqui. E Danilo, Danny Boy. Sejam bem-vindos, meus queridos. Fala, Vascão. Valeu. Salve, salve, galera. Mas antes de entrar ali, né, Igão, no futebol do Vascão e tudo que o cerca, lembrar a galera, né, pra seguir a gente lá no Spotify, onde você tá ouvindo. Dá lá notinha, tem como você dar notinha pra gente lá no Spotify. Você bota lá 5 estrelinhas pra gente. Instagram, Cabeça Ativa, o canal do YouTube, que tá com bastante visualização, a gente fica muito feliz. E mais uma vez, um abraço pra galera, né, Igão, que ouve a gente. Os que estão ouvindo há muito tempo, os mais recentes também. Meu recado era esse, Igão. É isso. Larga o like no peito dos seus pais. Vem com nós. Tem jeito. Então, vamos lá. Para começar, é bom a gente aqui entender, né, os nossos ouvintes, como começou essa relação maluca pelo Vasco. Então, eu queria perguntar aqui para nossos convidados, começar aqui com o Danilão. Como é que surgiu o Vasco da Gama na sua vida? Teve alguma influência? Foi algum familiar, um amigo? Foi do nada? E vou fazer uma pergunta aqui que serve pra mim, não sei se vai servir pra vocês. Eu acabei sendo ali por alguns anos outro time, pra depois chegar ao Vascão. Vocês, como é que foi? Fala aí, Danilão. Então, tiveram algumas influências, na verdade. Meu pai é flamenguista, agora ele diz que não tem time, mas ele era flamenguista, acompanhava o jogo do Flamengo quando eu era pequeno. Só que meu pai é do contra. Então, meu avô, pai do meu pai, vascaíno, português. Meu avô, pai de mãe, vascaíno. Ele lá, não, você flamenguista. Eu, tá, tudo bem, né? Foi nos anos 90, o Vasco tava ganhando tudo. Só que eu nunca senti nada pelo Flamengo, assim. Quando eu comecei a me interessar por futebol, eu tinha tenho um tio, e o Jorge, que é vascaíno maluco. E ele me deu uma fita com a história do Vasco, aí eu, sei lá, fiquei maluco. Comecei a assistir aquela fita várias vezes. Aí tinha lá o Roberto Dinamite, falando Vasco dos anos 80, dos anos 70. Eu ficava assistindo aquilo, me deu um quadro do Vasco, que eu tenho até hoje, uma bandeira do Vasco, que eu tenho até hoje. E me levou no Maracanã pra assistir o Vasco e Santos. Não lembro direito, eu era muito pequeno. Lembro de ter muita gente lá no estádio, de eu ter soltado que meu pai era flamenguista na frente do lado de todo mundo. E eu não entendi porque meu pai ficou com aquela cara. E Caralho, teve um gol do amigo. Mauro Galvão. Um gol do Mauro Galvão. Só lembro do gol do Mauro Galvão, estádio cheio, o maluco jogando um mídio pro alto. Mas ali foi quando comecei a ficar alucinado, eu sou cismado com as coisas. Então fiquei. Eu tenho algumas fases com o Vasco, nunca deixei de ser, sempre fui Vasco. Mas tem fase que eu fico meio alucinado, depois eu dou uma relaxada. Então eu passei essa parte da infância ali, no final dos anos 90, muito, muito maluco pelo Vasco. Eu comprava botão do Vasco, e cada botão que eu tinha no jogador do Vasco. Fã do Carlos Germano, não sei porquê. Então eu ficava jogando futebol, sempre fui ruim, ficava no gol, ficava lá gritando Carlos Germano, toda vez que eu agarrava Muito a bom bola. isso, né? E começou ali, desde então. Tive fases que eu ia muito no estádio, parava um pouco, mas eu considero que eu gosto mais do Vasco do que de futebol em si. Então, se for Vasco pra peteca, eu tô torcendo. E o Guizão? Rapaziada, sendo muito sincero com vocês, assim, eu sou vascaíno por livre e espontânea pressão do meu pai, que é fanático pelo Vasco, assim. Puta que pariu. Como que o meu pai, ele é fanático pelo Vasco, assim, diversas vezes, inclusive no período que a minha avó estava internada, o meu pai deixou de ir visitá-la para ir a um jogo do Vasco. Olha isso. Olha isso. Caralho. Olha a loucura. Enfim. Quando eu falo que é maluco, né? acho que não tem jeito. Porra! E também, né, rapaziada, pelo fato de eu ter nascido nessa década de 90 que o nosso Vascudo ganhou todos os campeonatos possíveis ali, né? Então, assim, essa década realmente me influenciou muito a ser Vasco e graças a Deus que eu escolhi naquele período, porque se fosse nesses últimos 20 anos, seria muito difícil se manter Vasco, ainda que a nossa história seja muito bonita e só o fato dela ser bonita faz a gente ser torcedor do Vasco, né? É isso que eu ia falar. E teu pai não ia deixar, né? Não ia cometer esse erro. Exatamente. Não ia permitir. Mesmo que fosse 20 anos agora, não ia ter Ó. jeito.
Não é E eu permitido. fiquei curioso, aproveitar que o Danilo soltou ali também. Você lembra do seu primeiro jogo? O meu primeiro jogo tinha sido em 1995, segundo o meu pai. Ou seja, 5 anos de idade eu estava no estádio. No entanto, um jogo que eu me lembro de ter ido e que foi um jogo extremamente polêmico foi quando eu tinha 10 anos de idade, final do Campeonato Brasileiro de 2000, jogo em São Januário. Nesse jogo eu tinha ido de sociais, que foi o fatídico jogo que o alambrado cai, né, e gera Coisa toda linda. aquela polêmica, Eurico, Globo, enfim. Esse jogo eu lembro até hoje, assim. Marcou legal. O E início você, do fim, Rafinha? né? Fala aí. Cara, então, é curioso, né? Eu também tive previamente um time antes de Vasco, né? O meu pai, ele não é carioca, tá ligado? Meu pai é de Brasília, mas ele veio pro Rio muito novo, sabe qual é? É adolescente ainda. E lá em Brasília, ele já se auto-intitulava torcedor do Fluminense. Tá ligado? Porque ele gostava das cores e tudo mais. Só que aí, quando ele veio pro Rio, por toda. Enfim, né? Não vou aqui contar a história do meu grande velho, mas por toda a história dele, de família, as pessoas que ele se envolveu e o que ele fez, ele criou uma identificação muito forte pelo Vasco, tá ligado? Então, assim, o meu coroa, ele é o famoso, famigerado, cara que tem 2 times mesmo, sabe? E com o tempo, acho que por conta da família da minha mãe, tem muito vascaíno, eu vejo meu pai muito mais puto com o jogo do Vasco com o Fluminense, tá ligado? Mas se perguntar pra ele, ele fala, não, eu gosto do Fluminense também, eu tenho um carinho pelo Fluminense. Mas, tipo, Fred se aposentou. Cagou, não falou nada comigo, tá ligado? Vasco empata aí com o Ituano. Ele, porra, brincadeira, os caras não jogam nada e não sei o quê. Então, assim, quando eu era muito novo, até o ponto de ser bem sério com vocês, de ter muito pouca memória, ter mais foto mesmo, eu era tricolor, eu era fluminense. Mas, né, o meu padrinho, que o Dani e o Igor até conhecem, irmão da minha mãe, não deixou essa história aí muito à frente. Cara, com 6 anos eu já tava indo pra São Januário, na carcunda do meu padrinho, tá ligado? Meu pai ia também com alguma frequência com a gente. Então, a minha história com o Vasco também foi meio que nessa pressão, mas uma pressão numa boa, sabe? Porque eu falava que era Fluminense, eu não entendia nada. Eu acho até hoje, inclusive, as cores do Fluminense muito bonitas, mas eu não tinha nenhuma identificação, sabe? Então eu falava que era e foda-se. Meu padrinho viu a bola quicando, viu essa brecha e falou: então vamos criar uma identificação aqui. Pô, eu acho que eu já falei isso pro Igor. A minha infância toda foi na rua Ferreira de Araújo, que é aquela ladeira ali em frente a São Januário, tá ligado? É do lado, quase que em frente à Mega Loja hoje em dia, tá ligado? Aquela ladeira ali. Ali perto da social, né? Sensacional, hein? Então, tipo Ali assim. porra, se tu nasceu ali, não tem como tu não ser É, Vasco, né? tá ligado? Como é que eu posso dizer? O almoço de família, né? Ali a Ferreira de Araújo, onde a minha avó vivia, e eu passei a minha infância com a minha avó, até os bons 12 anos. Então, o almoço de domingo, que tinha jogo em São Januário, era almoço de domingo e de tarde a gente vai pro jogo, tá ligado? Foi isso durante muito tempo. Então, São Januário, criei uma identificação enorme e a paixão foi realmente explodindo ao ponto de, como eu falei pra vocês, ali 6, 7, 8 anos eu já tava nesse pique que vocês falaram. O doente que acompanhava, recortava o lance, o jornal O Lance pra guardar, tá ligado? Reportagens maneiras, corria atrás da história, e aí fazia natação e jogava na escolinha do Vasco, enfim, aí foi direto. E o Igor perguntou do jogo, cara, eu não lembro do meu primeiro jogo em São Januário, que eu era muito novo, mas eu curiosamente lembro que me marcou muito o meu primeiro jogo no Maracanã, tá ligado? Acho que eu já era um pouco mais velho, tinha uns 10 anos. Lembro que foi um Botafogo, Vasco-Botafogo, do Carioca, 2-2, e me marcou muito, tá ligado? Mas São Januário eu não lembro, não. Não, é muito doido isso nessas relações que a gente tem. E eu tenho algumas coisas parecidas com a história do Rafinha, e é engraçado, porque eu também tive um time antes, eu era botafoguense, força do meu pai, só que aí tem um caso curioso, porque assim, meu pai, ele nunca foi de ir ao estádio. Ele é o cara que sempre assistiu o jogo pela televisão. Então, ele nunca me levou pra assistir um jogo do Botafogo na época, né? Ele me chegou a me dar uma roupa completa do Botafogo e tal, um uniformezinho completo, um quadro e tal, não sei o que lá. Só que ele nunca me levou. E a gente sabe que tem um peso muito grande, né? Ir ao estádio a primeira vez, assim, é uma parada que marca muito. Do lado contrário, pô, eu tinha meus padrinhos, minha madrinha e meu padrinho são muito vascaínos, desde sempre. O meu tio André, que é pai do meu primo Vitinho, ele era muito vascaíno também. E a minha irmã, ela é talvez uma das vascaínas, não sei
e hoje em dia, mas antigamente ela era uma das vascaínas mais doentes que eu já conheci na minha vida, assim. A minha irmã frequentava todos os jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, chegou, eu acho que a viajar pra ver o Vasco, ia pro meio de torcida organizada, era piroca das cabeças, assim, piroca mesmo. Então rolou muita influência, então eu lembro que depois que me levaram ao estádio, e eu tenho a memória de ser um Vascolaria, que eu até dei uma pesquisada aqui no Google, aparentemente foi um Vascolaria em 1996, em São Januário, pela Taça Cidade Maravilhosa de Futebol. E eu lembro, não sei porque na minha cabeça tava que, tipo, tinha sido 7-2 o jogo. Mas pelo que eu vi que foi 6-2, hein? É uma lembrança que ficou muito forte. E depois, cara, desse dia que eu fui em São Januário, e com essa influência absurda de família, assim, vascaína, eu peguei roupinha lá do Botafogo e tal, entreguei pro meu pai, devolvi. Ele, na época, ficou bastante frustrado, assim, né? Enfim, teu filho mudar de time. Mas, desde então, cara, é muito engraçado, porque também, como seu pai, Rafinha, meu pai, ele meio que torce pra 2 times, assim, pro Botafogo e pro Vasco, sabe? E ele se estressa muito com o jogo do Vasco. Tipo, eu lembro quando eu morava com ele, caraca, eu ia assistir o jogo assim, eu me estressando, só que eu me estressava mais com meu pai, porque meu pai xingando a porcaria do juiz e reclamando de tudo que é jogador do time. Então, basicamente, assim, essa é a minha relação com o Vasco, cara. É muito doido, né? Essas influências que a gente tem, né? Como é que acontece. E é maneiro ver que cada um tem a sua história, né? E acaba levando pra mesma coisa, né? Que é a mesma paixão, o mesmo fanatismo. E engraçado, né? Como é que na nossa cultura tá muito relacionado à família, né, cara? É um negócio meio tribal, quase, né? É um costume que, se você for ver, ele é enraizado em coisas bem antigas de como a sociedade se reúne, né? Muito foda. Porque, assim, pode acontecer, né? De uma pessoa, Acontece, escolher um sim. time aleatório, o próprio time, pode acontecer. Mas é muito, muito raro se os pais, né, têm alguma preferência por algum time e realmente, sei lá, minimamente gosta, sabe? É isso, porque eu não virei botafoguense, sei lá, por não muito esforço do meu pai, entendeu? Possivelmente, se meu pai ele fosse mais fanático futebol, sei lá, tivesse me levado pra um jogo de futebol, inclusive, o Botafogo acho que foi campeão em 95, né? Então, assim, se ele tivesse aproveitado esse hype na época do Botafogo, provavelmente teria me tornado botafoguense, sabe? Então, é muito curioso isso mesmo, nessa relação. Porém, o seu pai foi muito inteligente de não ter te levado, muito, né? Porque, muito. né, por obra do destino ou decisão dele, poxa, se você fosse Botafogo, assim, se a gente já fala muito mal do Vasco aqui, imagina do Botafogo, enfim. Não, e eu agradeço meu pai até hoje por causa disso, que inclusive eu fiz a questão de levar ele a primeira vez no estádio, assim, nunca tinha ido assistir o Botafogo, eu levei já no Engenhão, fiz esse papel e tal com ele. É a Legal, troca, legal. né? Já que ele me permitiu ser vascão. É isso. Então a gente dá uma moral, tanto que eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo Botafogo, diferente dos outros clubes do Fla-Flu, que tem a rivalidade e tal. O Botafogo é um time que realmente eu tenho um carinho muito grande, assim, então ficou, né? Pô, então seguindo aqui, né, explorando ainda mais as nossas experiências com o Vascão, queria saber de vocês jogos marcantes e por que marcaram. Eu tinha pensado em jogos em São Januário, mas acho que vou abrir. Até porque a gente está falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é um time que tem uma história internacional, né? Então, às vezes, um jogo aconteceu fora do país que te marcou e você não estava lá. Então, começar aí com os nossos convidados, o que preferir falar primeiro, Dani ou Gui. Jogos marcantes, se tem algum jogo marcante, se tem alguma coisa que mexeu, que tocou, que guarda na memória. Tem aí? Vocês têm? Rapaz, aproveitando a deixa, assim, grande parte dos vascaínos, quando se lembram de um jogo, se lembram final de Mercosul, anos 2000, que a gente virou o jogo no grande, antigo Palestra Itália, 4-3, e nós fomos campeões ali daquele campeonato da Mercosul, né? No entanto, eu tenho um jogo que eu me recordo até hoje, eu tinha ido nesse jogo, que foi um jogo Vasco e Lanús, Copa Sul-Americana 2007, em São Januário, um jogo que era quase por volta de 10 horas da noite. O Vasco tinha perdido esse jogo contra o Lanús dentro da Argentina, de 2-0, e o Vasco, para se classificar, precisava fazer 3-0 dentro de casa. E nesse ano, o nosso Vascudo tinha Leandro Amaral, Wagner Diniz, grandes jogadores ali do time. E grande elenco. Exatamente. Grande elenco, mas assim, era muito difícil ver esse time, mas enfim, né? Jogo dentro mas era melhor de São do que Januário. hoje em dia, Assim, só pelo fato do Vasco estar na primeira divisão, eu acho que já é um mérito muito grande. Eu me recordo desse jogo pelo seguinte: esse jogo tinha sido um jogo de quarta-feira, quase 10 horas da noite. O Vasco precisava fazer
3 gols. O público era muito ruim. Papo de 2.000 pessoas, assim. E começou a garoar, meu irmão. O jogo 0-0, o Vasco precisando do resultado. 2.000 pessoas. Eu sei que o nosso Vasco começou com o primeiro gol do Leandro Amaral, segundo gol, Wagner Diniz. Aqueles 2.000, meu irmão, era um eco impressionante em São Januário desses caras gritando assim. Era muito louco. 2.000 pessoas, 2-0, até que o nosso falecido, né, Leandro Amaral, fez o terceiro gol, e eu lembro desse jogo até hoje, porque assim, era um momento totalmente inoportuno para a gente vencer, assim. Era um time muito difícil, no caso, o nosso, de se assistir. No entanto, nós tínhamos ali um cara que estava metendo muito gol, Leandro Amaral, que era na época uma espécie de germancano, né? Sim. Enfim. Pra variar, o tricolor roubou ele da gente, né? É duro. E tu, Pior que eu Dani? lembro desse jogo, cara. Eu lembro. Agora, se falando assim, meio que. Eu não tava lá, eu assisti na TV. Foi uma época que eu tava bem alucinado pelo Vasco. Eu lembro desse jogo. Mas o que eu costumo lembrar, eu não sei se eu sou pessimista, eu costumo lembrar de momentos ruins, assim. Então, até porque quando eu comecei a mais ir no estádio, foi ali pra meio dos anos 2000, quando eu era pequeno, não assistia mais em casa, né? Então, aqueles títulos ali, eu tinha menos de 10 anos, até 2000, mas uma coisa que me marcou bastante e criou ali, na minha cabeça, uma rivalidade com o Flamengo, comecei a pegar umas palavras meio fortes, um ódio do Flamengo, o Vasco e Real Madrid, na final, né? Final não, né? Foi semifinal, não foi? Acho que o Real Madrid foi final, pô. Que teve a Flá Madrid e o Vasco perdeu. Eu não lembro do jogo em si, eu lembro da sensação do Vasco tá perdendo, de eu ver a torcida lá do Flá Madrid começar a ficar com muita raiva na época. Sim. Eu também lembro eu não costumo lembrar muita coisa da infância, mas eu lembro do Vasco e Barcelona de Guayaquil. Eu lembro assim, da camisa amarela do Barcelona, eu assistindo, o Vasco ganhando, eu não entendendo direito, tava comemorando sem saber o que estava acontecendo, mas eu lembro, mas eu era pequeno, Também. Eu fui nesse jogo. O jogo 1 foi em São Januário. A finalíssima foi lá no Equador. Então, acho que a sua memória fica mais viva porque você estava lá no jogo. Eu estava em casa, meu pai era vascaíno, não tinha ninguém só assistindo lá, o Vasco ganhando, e é isso aí. Meu pai também nem é tão ligado no futebol. Mas eu lembro bastante desse, lembro do Vasco e Real Madrid. E eu estava no jogo do primeiro rebaixamento do Vasco, cara, que... Tava lá também. O jogo da Marquise. Não. Eu também tava nesse jogo. Eu acho que Esse eu lembro de todos os momentos bizarros. Assim, eu lembro de eu indo embora, eu pegando ingresso, jogando ingresso do esgoto. Aí eu, tava muito... Eu fui embora com muita raiva, assim. Aí acabou me marcando. Eu falei que eu tava, mas me incomoda tanto, é uma coisa tão ruim na minha experiência de vida, mas que faz parte, que quando você falou a primeira, eu não pensei em rebaixamento. A gente não vai ficar falando aqui sobre isso, porque para enaltecer o Vasco, mas eu pensei que você ia falar no primeiro campeão carioca daquele tricampeão que o Flamengo teve em cima da gente, do Carioca, tá ligado? Eu tava no primeiro e no terceiro, o terceiro é aquele gol demoníaco do Pet, mas foda-se, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de um jogo, eu pensei aqui em vários jogos. Se alguém depois quiser mais jogo pra falar também, manda ver. Mas tem um jogo em especial que o Igor perguntou qual o primeiro jogo que a gente foi. Cara, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer qual é a minha primeira lembrança. Cara, e assim, pra mim foi muito mágico, e a partir desse jogo que eu vou contar pra vocês, explodiu pra mim ainda mais o Vasco, e explodiu no meu imaginário um ser que foi um herói durante muito tempo, que o nome dele é Edmundo, tá ligado? Eu estava no Vasco União São João de Araras, em São Januário, eu lembro até hoje o lugar que eu estava, mais ou menos ali na arquibancada, que a gente ganhou de 6-0 e os 6 gols foram dele. Cara, queria trazer um pouco do contexto da época, eu não lembrava do ano, então pesquisei aqui, foi em 97, e cara, em 97 não tinha internet, não tinha nada, então a minha referência de muitos gols, de jogador fazendo muito, eu tinha só 7 anos, não entendia muita coisa ainda. Cara, pra mim ver um sujeito do meu time fazer 6 gols numa partida, cara, sim, foi mágico, sabe? Foi como assistir, sei lá, irmão, uma peça da Disney, sabe? Encantador, e a torcida maluca. Ele ainda perdeu um pênalti nesse jogo. Mas você, como criança, estava certo, né? Porque o Edmundo em 97 foi um dos melhores do mundo fácil. Pois é, né? Isso é uma coisa que muita gente defende, e eu também, né? Que
se ele fizesse, tudo bem que aí a gente começa a entrar em muitos cis, né? Mas se ele tivesse vestindo qualquer blusa da Europa, fazendo o que ele fez no Brasil em 97, ele teria sido o melhor do mundo, com certeza. Eu acredito e confio nisso. Mas assim, cara, foi uma noite muito mágica e muito especial pra mim, que eu saía, sabe, em êxtase, tá ligado? É um dos das minhas maiores e melhores lembranças de infância de Vasco, tá ligado? Foi maravilhoso. E tu, Igão, tem jogo aí marcante? Cara, então, eu tenho jogos marcantes no presencial, mas também no que eu não estava presencial, mas que eu lembro muito, assim, sabe? Me marcou. Olha o home Os office que eu na não cabeça aí. os que eu não tava, né? Presencial. O que eu vi da televisão. Cara, tem um jogo que me marcou muito, que talvez seja um título mais recente nosso, da Copa do Brasil, que eu e o Guilherme, outro Guilherme, né? O que faz aqui, o que fala sobre política e tudo mais, que também é vascaíno, não pôde participar hoje aqui. A gente se reunia muito na casa dele para assistir jogo. Então, quando a gente não ia, se reunia na casa dele, com o nosso outro amigo Rafael também, para assistir aquele jogo ali, com a camisa do Vasco, botava bandeira, fazia tudo. E na final, que o jogo lá em Curitiba, né, que a gente se sagra campeão, a gente assistiu junto e aquele dia me marcou muito, assim, porque realmente é um campeonato diferenciado, né, e a gente tava muito tempo sem ganhar um título de tamanha expressão e era um título inédito pra gente, né. E, cara, no presencial, eu acho que um dos jogos que mais me marcou, vocês vão lembrar daquele jogo da Sul-Americana? Eu tô tentando lembrar o time que teve uma virada Que o Dedé bizarra, jogou pra que tinha o cacete? Dedé, exatamente. Vocês Eu lembram Eu dessa fui nesse porra? jogo. Eu fui nesse Pela- jogo. Porra, moleque. O que esse Pela jogo foi Lanús? maluquice é inacreditável, pô. Tinha sido, se eu não me engano, contra o Aurora. Era o Aurora. Não Eu foi acho que era Aurora? essa porra, Quatro, lembra desse Aurora tanto, aí. não foi? Não. Não, que 4 6 ou 7. foi muito 6 ou gol, 7. Igor. 8-3. 8 Foi gols, isso. meu irmão. Foi Caraca. foi o Aurora mesmo? Aurora da Bolívia. E quando começou, o Dedé tá maluco, né, mano? Exatamente. E eu lembro até hoje, me desculpe, Gulino, Não, a pode torcida dentro da arquibancada cantou o clássico E Se Você Fosse Sincera, ô Aurora, meu irmão. Verdade. 8-3 esse jogo. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu sei que, assim, era de maluco, porque, se eu não me engano, no primeiro jogo a gente também foi tipo isso, sabe? A gente precisava fazer um resultado lá e tal, uma coisa assim. E deu uma de maluco que o time fez gol infinito, sabe? Virou um jogo de maluco, assim, sabe? Uma parada muito maluca. E, cara, o Dedé, já falando, assim, de jogador que depois a gente vai entrar, foi um dos jogadores mais recentes, assim, que me trouxe muito essa questão de ídolo, sabe? Porque teve toda aquela época ali de 90, 2000, né? Que óbvio, porra, Edmundo, Romário, Juninhos, né? Juninhos e Euler. Enfim, a gente poderia falar vários nomes aqui, vamos citar. Mas, pô, depois a gente teve, digamos, um hiato aí, né? Um tempo sem algum ídolo e tudo mais. E o Dedé, não sei vocês, mas pra mim ele acendeu uma chama, apesar de ser zagueiro. E apesar do time ter outros jogadores ali também, bons jogadores, eu tive uma relação com o Dedé muito forte, assim, sabe? Que eu achava ele, caralho, incrível. Na minha cabeça, esse maluco ia pra seleção, ia se firmar, ia, tipo, sabe? Pô, ele destruiu o Neymar. Lembra do jogo contra o Santos? Jogou nada, Neymar. Aliás, não jogou nada, tadinho, Neymar. O Mas Neymar o Dedé durante anulou. Ele colocou o Neymar no bolso naquele jogo. Colocou, pô. São Januário. O Neymar, durante algum tempo, mesmo jogando na Europa, ele já falou que... Hoje em dia, acho que isso já deve ter mudado, com certeza. Mas ele falou que o zagueiro, ele teve mais dificuldade, foi o Dedé, tá ligado? Até um tempo que ele jogava lá no Barcelona, ele falava... Mas o Dedé, antes de lesão, cara, Foi absurdo. um dos melhores do mundo também, igual Edmundo. Tinha um potencial... O posicionamento dele, cara, não, cara, naquela época ali... Eu vou falar O que eu tinha uma posicionamento certa... O Danilo se emocionou, enfim. Emocionou um pouquinho a Não, cara, comparação. eu mas- podia ficar tranquilo no jogo, Mas tá sabe? justo, Tu tem um tá zagueiro justo. desse no time. E não é por nada que ele não foi... É bizarro, assim. Maluco E não é por nada que ele alienígena. foi vendido pro Cruzeiro lá, por uma das maiores transações lá, e enfim, foi campeão. Aí também deu várias ruim, vezes aí com o Cruzeiro, foi- né? Na época, eu acho que foi a maior transação do Cruzeiro. Ou tô falando merda, em grana? Não, eu acho que foi. E assim, deu ruim mais ou menos, né? Porque logo de cara ele ganhou título pra caramba lá com o Cruzeiro. Aí depois depois de realmente lesão foi. que... né? Aí acabou Mas eu mesmo, Dedé. nunca entendi porque esse maluco não foi pra Europa. Ah, lesão, Pois é. né, cara? Lesão. Não, antes da lesão, né? Sair do Cara, Vasco pra Cruzeiro, cara. Eu acho que ele foi bem no Cruzeiro, como o Megão falou, mas eu acho que ele nunca repetiu aquele 2 anos mágicos que ele teve no Vasco, tá ligado? Foi um negócio Tipo, diferenciado mesmo.
Se ele vai pro Cruzeiro e continua jogando aquele futebol lá do Aurora, pô, era mais 2 anos no Cruzeiro e ele era pra Europa, tá ligado? Mas tanto que ele chegou a ser convocado, né, pra alguns jogos assim da seleção, tipo amistosos, foi convocado. Assim, né? É porque eu acho que ele não surgiu moleque também. Surgiu novo, mas ele não era um molecão, né? Ele veio volta redonda com nada demais. Mas é que aquele time do Vasco tava muito estudadinho. Até o Anderson Martins também tava jogando muito. Cara, o time do Ricardo Ricardo Gomes, né? Ih, esse aí já esquecemos, pô. Pô, esse maluco aí tá jogando, esquece. Esse aí, pelo amor de Deus. Não merece Persona não grata. Esse aí, desdenhão do Vasco, a gente nem comenta aqui. É isso. Pode seguir, Rafael, pode seguir. Não, eu queria aproveitar, então, já que estamos citando jogadores aqui, vou jogar aqui pra vocês assim, pô, é foda, isso aí que eu vou perguntar é bem difícil, tá? Mas, top 3 jogadores pra vocês, assim, ídolos, tá? Não, jogou mais. Jogar mais é um negócio muito complexo. Isso é fácil pra mim. Pra mim também. Então eu vou aumentar, top 5, pronto. Aí complicou aí. Não, mentira, top 3. Vamos manter top 3 aqui. Top 3. Porque assim, não é nem de tipo, melhor jogador que você viu jogar, a gente pode entrar nesse mérito depois, mas assim, top 3, mano, ídolo, que mexe contigo na história do Vasco até hoje. Rafinha, vou começar diferente, Rafinha. É top 3? Top 3. Que eu vi jogar. Sim. Entendi. Isso muda um pouco então. Top 3 que eu vi jogar. Falar rapidamente aqui, né? Porque eu tô dizendo isso. Porque pra mim, o meu maior ídolo do futebol é o Roberto Dinamite, mas eu não vi jogar. Do Vascão, cara, Edmundo, Juninho Pernambucano, pasmem os senhores, Felipe, né? O cara é o jogador que mais tem títulos pelo Vasco, não é isso? Eu fui contemporâneo dele, eu vi ele ganhar todos os títulos pelo Vasco, então, em termos de idolatria, eu vou por aí. Não, eu respeito e admiro muito toda a história que o Romário tem com o Vasco, mas ele não é meu ídolo. Mas eu sei que ele é ídolo da torcida vascaína. Cara, eu nem considero tanto, assim. Ele tem de identificação, então fala o seu. Assim, o fato dele ter vestido a camisa do Flamengo e ter declarado do Flamengo. Pô, mas aí fudeu. Também, mas não. Edmundo e Felipe vestiram também, mas o Romário, ele vestiu de forma diferente. Ok. E qual é o seu top 3 então, Danilão? Juninho Pernambucano, Carlos Germano e Mário Galvão. O Juninho, eu sempre gostei do estilo de jogo dele, como pessoa, como tudo, assim. Então, assim, depois aceitou voltar pro Vasco. Sempre falou que não ia vestir nenhuma camisa do time brasileiro, assim, se não fosse o Vasco. O Mauro Galvão, porque não tem muita explicação. Quando eu era pequeno, eu gostava muito do Mauro Galvão. Não sei se teve a ver com o primeiro jogo que ele fez o gol. E o Carlos Germano, porque eu era o goleiro lá e considerava o Carlos Germano o melhor goleiro do mundo quando era criança. Aí tinha o mini craque que veio lá da Copa de 98. Tinha também mini craque. Tinha mini craque do Carlos Germano. Camisa verde, né? Camisa verde, eu não sei, me marcou muito o Carlos Germano. Aí uma vez estava em São Januário e apareceu do meu lado assim, eu fiquei meio, caraca, Carlos Germano, maluco. E o Gui? E você, Gui? Muito difícil, vou falar pra vocês o negócio, assim, cara, eu vou começar de baixo, tá? 3, Anderson Conceição. 2, 1. Porra, aí é brincadeira. Aí não tem como. Porra. Desestabiliza, rapaz, né? Não tem jeito. É complicadíssimo. Terceiro lugar, Juninho Pernambucano, assim, por todo simbolismo do que ele representou durante aquela campanha de Libertadores, do gol dele e depois do retorno dele, do respeito que ele teve pela instituição. O segundo, que é o meu maior ídolo dentro do Vasco, sem dúvida nenhuma, que é o Edmundo, pelo fato dele ter sido um grande jogador dentro do Vasco e de até hoje eternizar o nome do Vasco em todas as postagens, publicações, tudo, ele sempre fala muito bem do Vasco. O primeiro jogador, eu tenho que ser muito sincero com vocês, assim, eu vi diversos jogos, eu estava no Maracanã, São Januário, Bariri, outros estádios, enfim. O que esse cara fazia dentro da área e fora da área era brincadeira. Ele era extremamente decisivo. O que eu vi o Romário jogar, ele ficava quase 90 minutos sem receber uma bola. Bastava uma bola nos acréscimos, ele metia o gol. Bola merda, não precisa nem vir a bola boa, não. Exatamente. E vou dizer pra vocês, no 10º gol dele, eu estava em São Januário comemorando contra o Sport 3-1, que ele mete o gol de pênalti. Até hoje, eu me recordo e eu tenho um respeito muito, muito grande pelo Romário, mas assim, ídolo,
o Edmundo é o meu ídolo, mas eu não tenho como deixar de citar o Romário, porque o Romário era um monstro e o Romário ganhou grandes títulos pelo Vasco também, né? Eu Isso ia que eu ia falar, ganhou grandes Cabe títulos e ressaltar. ganhou grandes jogos também, né? Exatamente isso. E não só isso, vale ressaltar que pelo Flamengo ele tem só carioca. Todos os grandes títulos da carreira do Romário são com a blusa do Vasco, como vocês falaram. Então, É tudo do Ele Vasco. ainda deu chocolate, né? O famoso Deu. chocolate contra o Flamengo, Pô, coisa linda. Mas é que ele chegou a falar na mídia, né? Algumas coisas. Tá Então, bom. não sei, assim, mas ele jogou muito. Não, que ele não Título tem como falar que Mercosul ele não seria. Mano, o maluco tem uma estátua em São Januário, tá ligado? E até hoje ninguém tirou, torcida tá lá. Ele tem uma história, é polêmica, porque ele é polêmico, né? O Romário é polêmico. É. Ele não tá no meu top 3, mas ele com certeza tá no meu top 3 melhores jogadores que eu vi jogar vestindo a camisa do Vasco, tá ligado? Isso aí estaria com certeza. Mas meu top 3 ídolo, cara, assim, em primeiro lugar, disparado é o Juninho Pernambucano, por tudo que significa, né? E significou, porque tinha toda a questão da Libertadores, aquele gol e tudo mais, aquela geração. E eu lembro do Juninho, toda a janela de transferências, depois que ele saiu do Vasco, sempre tinha essa... cogitava que o Juninho ia voltar. E eu lembro da idade passando, o maluco... Porra, Lyon, ele foi absurdo lá. Eu tive o prazer de ir pro jogo do Lyon lá na França com a camisa do Juninho. Tipo, o maluco ganhou vários e vários títulos lá. Depois foi pra Arábia, sei lá. O maluco fez de tudo. E quando ninguém imaginava que ele pudesse voltar, e ele sempre foi um atleta assim que também é exemplar de cuidar da alimentação, do físico e tudo mais, você vê que é um atleta profissional. Teve a volta dele pro Vasco, né? E que eu lembro de eu ter ido na volta dele, na apresentação em São Januário, quando ele volta. Foi emocionante demais, assim, pra mim aquilo ali me marcou muito. E depois, como o Gui falou, o que ele fez na Libertadores e o respeito que ele tem pela instituição, ele é muito Vasco, ele é muito comunista também, é de esquerda pra caralho. Tamo junto, não tem como. Juninho, maior ídolo de todos. Na sequência, Edmundo, não tem como. Apesar de ser o maluco da cabeça piroca, e aqui eu não tô falando de ser humano, né? Como jogador do Vasco, ele é muito ídolo, assim, sabe? Primeiro que ele é muito Vasco, já começa isso aí, né? Nunca negou isso pra ninguém. Sempre foi muito Vasco. E, cara, dentro de campo era muito gostoso de ver ele jogar, tá ligado? Depois, quando ele volta, infelizmente, quando ele é rebaixado com o Vasco, né? Mas não faltou dedicação, tá ligado? O maluco se doava ali, mesmo com a idade, mesmo o corpo não agindo da mesma maneira. Tu viu o amor dele, sofreu pra caralho com o Vasco sendo rebaixado. Então, assim, é muito Vasco da Gama, entendeu? E ganhou também títulos importantes aí que marcou a história dele no Vasco. E, em terceiro lugar, olha... Eu juro que eu fiquei em dúvida entre Carlos Germano e Pedrinho. Mas o Carlos Germano, eu acho que pra mim marcou mais. Até porque, se eu não me engano, é um dos... depois a gente vai comentar aqui também. É um dos caras que mais vestiu a camisa do Vasco, né? Então, assim, tem toda uma história até hoje participando do clube de alguma maneira. Sempre tá ali voltando por trás, na parte técnica. É muito Vasco também. Então, pra mim, esse é o top 3 aí do Vasco. Maravilha. Rafael, Igolino e também meu amigo Danilo, eu queria fazer um pequeno adendo aqui, sem dúvida nenhuma, que é o seguinte, assim, ainda que eu não tenha visto esse jogador dentro de campo, tem um jogador que é um dos meus grandes ídolos, assim, eu tenho profundo respeito, e o fato de eu ser muito Vasco hoje é, inclusive, por causa desse jogador, que foi um goleiro que jogou no Vasco durante a década de 40 e 50, que vocês já sabem qual é o jogador, que foi massacrado durante anos e anos pelo campeonato de 50, o grande ídolo Barbosa, o nosso grande goleiro. Eu tenho um respeito profundo e eu acho que o Barbosa, ele tem tudo a ver com a história do Vasco. Um cara que foi negro, massacrado, um grande goleiro, ganhou, para vocês terem noção, o Campeonato Sul-Americano de 1948, que é considerado a primeira Libertadores, tá? Não sou eu que estou falando, é a FIFA. Enfim, um grande goleiro que merece ser lembrado aqui. Eu queria trazer isso para vocês. E é o quinto jogador que mais vestiu a camisa do Vasco, assim. Então, ele foi um grande goleiro do Vasco, mas também da seleção brasileira, né? E isso que você falou é muito bizarro, assim. Também, obviamente, não assisti, né? Nem era vivo. Mas tudo que a gente lê e vê de notícia e de história foi muito triste a maneira o que fizeram com ele pós
daquele jogo. É como se apagasse, né? Toda uma trajetória, toda uma história, toda uma carreira por um jogo. E a gente sabe que, obviamente, tem certos viés, a gente sabe que são 2 pesos, 2 medidas para brancos e negros. Então, ótima lembrança, Guigui. E Roberto Dinamite também, que o Rafinha falou, também é importantíssimo a gente falar. Inclusive, que tá passando por um momento delicado agora de saúde, mas vai superar mais uma vez. Porra, esse cara demorou anos para ter uma estátua em São Januário. Não sei por quê, porque assim, é o ídolo mor do Vasco da Gama, isso é indiscutível, eu imagino, entre os vascaínos, assim, sim, porra, maior goleador, maior quantidade de jogos pelo clube, tem mais de 1.000 jogos, se eu não me engano, pelo Vasco. Então, assim, cara, porra, gigante, sabe? Todo mundo que fala que viu o Roberto Dinamite jogar, meu pai fala muito isso, eu sempre ouvi dos meus familiares, fala que era algo absurdo, assim, o cara era diferenciado, tanto que agora quando teve a inauguração da estátua dele, pô, a presença de outros grandes jogadores de clubes rivais, inclusive, reverenciando ali o tamanho de Roberto Dinamite, né? Grande Roberto. É o maior de todos. Pegar uma carona aí no que o Igão falou de estátua. A famosa estátua do Bellini, jovem. Você que marca encontro para ir no Maracanã na estátua do Bellini. Bellini, né, campeão do mundo pela seleção brasileira em 58 e em 62. Capitão de 58, lateral direito do Vasco durante 10 anos aí. Ganhou um caminhão de coisa pelo Vascudo também. Maluco gigantesco também, mano. Pô, duas curiosidades aqui que eu acho que pra gente é muito claro, mas pra de repente quem não é vascão ou pra galera nova que tá chegando aí, não sabe, né? Primeiro, uma que essa foi engraçada que eu só fui descobrir depois de mais velho, assim, tipo, até certo tempo eu não sabia a questão da primeira camisa do Vascudo, que não é a branca, né? E sim a preta. Ah, toda preta, né? A primeira camisa que eu falo, desculpa, uniforme 1 do Vascão. Achei que tava falando pela camisa da história. Não, tem essa camisa preta histórica, que a gente pode falar também dos camisas negras, mas o que eu tô falando é que depois que quando a gente teve ali a faixa, né? A faixa, entendi o que você quer dizer. Camisa branca com faixa e a camisa preta com faixa. Por muito tempo eu achei, e muita gente acha, que o uniforme 1, né? O uniforme, digamos, principal do Vasco, né? O branco com a faixa, mas na verdade é o contrário, né? É o preto com a faixa e o branco seria, na verdade, o de visitante. Quando a gente é visitante, digamos assim, né? O uniforme 2. Sabia dessa não, hein? Muito bem lembrado pelo nosso amigo Igor, inclusive está dentro do estatuto do clube, né? Exato. Só pesquisar aí no site que vocês vão encontrar isso, por informação. E por sinal, assim, eu gosto bastante aí, enfim, opinião mesmo. Eu gosto muito mais das camisas pretas do Vasco do que das brancas. Assim. Vocês também, eu também prefiro. Vocês preferem a branca? Eu também prefiro a preta. Pô, eu acho muito mais bonita, assim, de modo geral, obviamente, né? Pô, outra curiosidade também que é muito boa, e aí vocês vão trazendo também, se vocês forem lembrando, é que o Vascão já teve um mascote, que era um corvo, né? Corvo primeiro. Exato, né? E isso, assim, quando eu soube disso também foi muito engraçado e legal, porque hoje em dia, pô, a gente fala muito do Almirante, tem a questão do bacalhau, né, que a galera fala, né, chama também, não é um mascote, mas é um apelido, mas, e você tem o Flamengo, né, o nosso principal rival, que é o Urubu, né, e dizem aí que, inclusive, foi um dos motivos da gente também não ter ganho, não ter ficado muito ali nas graças da torcida depois de um tempo, né, mas o Corvo Malandrão já foi o mascote do Vascudo. Essa história é maneiríssima do Corvo, e na verdade o Urubu do Flamengo veio por causa do Corvo do Vasco, que foi o primeiro time a começar com isso de mascote de animal. Então veio o Corvo, depois o cachorro do Botafogo, peixe do Santos, mas foi o Vasco. O Vasco começou com... O grande cria, o pequeno copia. Aí depois tem uma página no Twitter, Ordem do Corvo, que o pessoal botou toda a história lá do Corvo primeiro e único. Desde que ele apareceu até como o Flamengo ficou sendo chamado de Urubu. História maneiríssima, eles estão tentando resgatar o Corvo como mascote do Vasco também e desassociar um pouquinho do Almirante. Eu acho maneiro, mas eu acho difícil a torcida pegar, tá ligado? Que a referência, assim, num público geral, com a questão do Urubu, não sei se pegaria. Acho que teria que partir do marketing do Vasco de mostrar ali que e o Almirante tá pegando muito, né? Isso que tá foda. Não, mas tipo, botar o Almirante com o Corvo, né? Porque na verdade tem um mascote também, é o Corvo no ombro do Almirante. Bota os dois logo lá, pô. Bota o Corvo nervoso. Na verdade, o Corvo tá fumando, o mascote lá primeiro.
E Vasconha? É o Vasconha. Mas eu acho que não ganha. Ó, Fala aí, comigo. Igor. Não, tu falou curiosidade. A minha cabeça vem duas curiosidades que eu acho muito maneiras sobre o nosso clube, falando especialmente agora de São Januário, que é um personagem à parte, tão gigantesco como tantas outras coisas, como o Almirante, como tantas outras coisas do Vasco. É que lá em São Januário já teve... Acho que os senhores são até mais entendidos, podem até falar melhor. Eu vou só salpicar, porque eu não sei muitos detalhes, já estudei sobre, mas não me lembro. Já teve discurso de Getúlio Vargas lá, né? E já teve carnaval também. Já teve de tudo, rapaz. Em São Januário, até 1930, era o maior estádio do mundo. Sim, do mundo. Sabia disso não, hein? O maior, gigantudo. Até quando que foi criado, se não me engano, o estádio do Centenário do Uruguai lá, que inclusive foi final depois da Copa do Mundo, da primeira Copa do Mundo. Mas era o São Januário. Mas aí depois, se eu não me engano, até 1940 era o maior do Brasil, continuava o maior do Brasil, mas até a construção do Pacaembu, se eu não me engano, e até 1950 era o maior do Rio, que foi quando teve a construção do Maraca, né? E até hoje continua o maior estádio particular do Rio de Janeiro. Porque o resto a gente sabe que... Construído Quem tem estádio, né? pelos torcedores, né? Vale ressaltar. Cara, foi com o regulamento debaixo do braço. É o maior estádio particular do Rio de Janeiro. E vocês que não tem estádio, tem que alugar, morde as costas. Aqui a gente joga lá, joga aqui, a gente joga onde a gente quiser. A gente manda na parada, tem jeito. Maior estádio de São Cristóvão. Mas é verdade. E mais como curiosidade também, isso que você falou, né? Em São Januário a gente sempre recebeu grandes eventos. Então o carnaval já aconteceu em São Januário, sim, já teve desfile. O discurso, de Getúlio Vargas ali, de um presidente do país discursando no seu estádio, sabe? Assim, e até hoje, né? Recebe, eventos de igreja, de várias paradas assim. Sempre foi um estádio aberto ao público e para grandes cerimônias, né? É um estádio bastante histórico e, como o Danilão pontuou, um estádio que teve a sua construção muito financiada pela população, né? Pelos seus torcedores. Obviamente, a gente pode fazer aqui o paralelo também, quando a gente fala da resposta histórica e dos camisas negras, que em 1923 ali, e aí vocês me corrigem aqui se qualquer erro, hein? Pelo amor de Deus, o Vasco tinha um time e que, assim, modéstia à parte, passava o carro em geral. Tá ligado? O trio ali da Zona Sul, Botafogo, Flu e Fla, sofria com o nosso Vascudo nessa época, não só eles, mas como a América e entre outros times. E eles, obviamente, né, já não aguentavam mais perder pro nosso Vascudo ali. E na época, lembrar que, 1923 ali, era uma época que estava complicada no Brasil. Tinham várias revoltas acontecendo, históricas também, se você for pesquisar nesse momento. Estavam conturbados politicamente. E, obviamente, a gente sabia que também essa parte racista do nosso país era muito forte ainda, né? A gente tinha isso muito, muito forte. O time do Vasco, dentre os grandes ali, era o dos únicos times que tinham jogadores negros participando ali, negros e pobres participando do seu time principal, sendo que na época tinham algumas questões de estatuto que eles queriam porque você tinha que ter um emprego para poder jogar, porque o esporte em si ninguém vivia do futebol, né? Basicamente você tinha que ter um outro emprego fora do futebol para poder estar jogando futebol. E aí dizem também que muitos portugueses ali que trabalhavam em São Cristóvão começaram a empregar também a galera que jogava ali para eles poderem, digamos, validar essa regra, né, e poder atuar. Depois ali que a gente estava passando com a geral em 1923, esses clubes decidiram criar uma liga paralela, onde tinham diversas regras ali, né? Que essas regras basicamente visavam, no final das contas, impedir, sei lá, mais da metade do time do Vasco da Gama não poderia atuar, né? E entre eles estavam jogadores negros e pobres ali, devido a essas cláusulas absurdas que foram impostas, né, para que se pudesse jogar. E aí, amigão, vem a resposta histórica do Vasco, que eu vou pedir para meus amigos aqui poderem falar um pouquinho mais disso também, senão aqui eu viro um monólogo, não tem jeito. Não, mas acho que você falou praticamente em resumo mesmo, com essa resposta, né? Se o Vasco não tivesse um estádio onde jogar, ele não poderia participar. E os torcedores, né, junto com os comerciantes também que tinham lá na área, principalmente ali perto de São Cristóvão, se juntaram para construir o estádio, cara. Para mim é uma das histórias mais bonitas do futebol. Hoje eu tô assim, né? Melhor zagueiro do mundo, melhor atacante do mundo, mas é a história mais bonita do futebol também. E vale ressaltar que a gente, obviamente, se negou, né, a aceitar todos esses pedidos para entrar, então a gente não entrou na liga de cara, né? Então, essa é a famosa resposta histórica, né, Igor? Exatamente. Esse não Mas foi um não com muito estilo, né?
Acho que eu aconselho a qualquer um que esteja ouvindo, mesmo que não seja Vasco, de ler essa resposta histórica, porque é lindo demais. Não esqueça, por favor, de mencionar o nome do presidente da época, por favor, Taigão, porque, né, essa decisão reverbera até hoje e a gente tem muito orgulho do presidente ter tomado essa iniciativa na época. Perfeito. É o José Augusto Prestes, se eu não errei nenhum sobrenome aqui, do nosso querido presidente na época, presidente Cruz Maltino, e que é uma decisão que tem um impacto muito grande, né? Porque, como diz nosso querido Luiz Antônio Simas, né? A história do Vascão, ela tem que ser estudada, né? Porque no momento daquele, né? Naquele ano de 1920 e tanto ali, você dar uma resposta dessa não era algo tão simples, né? Hoje a gente, com a internet, com o avanço da sociedade, as pessoas têm lutado mais pelas causas, né? Então, assim, a gente tem avançado como sociedade, a passos lentos, eu sei, mas tem avançado. Mas imagina naquela época, né? Então, assim, um clube dar uma resposta dessa, se recusar para manter os seus jogadores, e também unido a isso a questão da construção do estádio de São Januário, com a ajuda de comerciantes, seus torcedores, tudo mais, que era se você for pensar, né, dos 4 grandes hoje em dia, Botafogo, Fluminense e Flamengo, eles eram clubes da Zona Sul, né? E aí junto ao América ali, que, digamos, era representante da elite tijucana, vamos dizer assim. Então, o Vasco, ele vinha do subúrbio ali também, e então tem todo esse peso, né? Toda essa bagagem. E que, obviamente, isso influencia no restante da história do futebol, né? Quando a gente pensar em grandes jogadores como Pelé, Romário e outros grandes jogadores negros que vieram aí, que fizeram sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma, imagino que todos aqui, que esse momento histórico do Vasco tem impacto nisso, né? Ajudou para que o futebol pudesse avançar, né? Com certeza. Com certeza. O futebol do Brasil não seria que foi ali nos anos 40, se não fosse pelo Vasco. Pelé vascaíno, aliás. Pelé vascaíno, porra. Pelé Pô, quem não é vascaíno, Vasco é mas uma maluco, curiosidade. Quem não é Vasco é maluco, é isso. Exatamente, pô. Tem jeito. Ou tu é Vasco ou tu é maluco. Então tu é sempre Vasco, não tem jeito. Assim, eu sei que sem dúvida nenhuma teremos torcedores rivais ouvindo isso daqui provavelmente. Exato. Eu queria alfinetá-los, assim, mas com todo o respeito do mundo, porque nos últimos tempos o tema racismo ele vem sendo colocado, ainda bem, por todos os times. No entanto, muitos times hoje em dia têm se colocado como os pioneiros nessa luta contra o racismo. E hoje, na verdade, é muito fácil, entre aspas, você dizer que você foi pioneiro quando na época você não teve iniciativa para tomar a liderança de um protagonismo numa causa que hoje a gente precisa falar quase todos os dias, né? Muitos times hoje se vangloriam, mas infelizmente não é a realidade. O Vasco e o Bangu são os 2 times que podem falar sobre a inserção de negros dentro de seus times. O restante dos times, eu acho que precisam refletir sobre essa postura porque não é verdadeira, né? Não, e inclusive ter o bom senso de ter uma reparação histórica no sentido de olhar para o passado, né? Porque é aquela coisa, o que aconteceu lá atrás, eles não conseguem mudar o lá atrás. Isso. Mas hoje em dia eles podem chegar e reconhecer, né? Que nem, vamos fazer um paralelo aqui, né? Que nem quando a Globo teve que reconhecer que apoiou a ditadura na época, não teve isso. Eu acho muito importante quando um clube entende que em algum momento da sua história houve algum erro, sabe? Um erro. Houve algum tipo de atitude que não foi a mais adequada. Mas entender que hoje em dia é diferente, né? Saber virar a chave, né? E inclusive saber valorizar quem tá fazendo isso há muito tempo, né? E é óbvio que a gente poderia ficar falando de títulos de Vasco, da Libertadores, que a gente ganhou, dos títulos internacionais, isso, aquilo, outro, que é muito importante, mas o futebol, ele tem um papel que vai muito além, né? Vai muito além de só o esporte. É óbvio que, como torcedor, a gente ama e a gente quer que o Vasco ganhe sempre, tá ligado? Qualquer coisa, inclusive na disputa de uma dedanha, de um para o ímpar. Agora, esse outro papel, eu acho que orgulha muita gente como vascaíno, né? E por isso eu acho que, por mais que o Vasco já teve 4 rebaixamentos, por mais que a gente sofra, né, por muitos anos no futebol e mais gestões e tudo mais, a torcida do Vasco, por exemplo, continua no top 5, dadas as pesquisas aí, maiores torcidas do Brasil, né? Ela não se desmanchou que nem gelo e tudo mais, porque realmente tem um algo a mais, né? O Vasco ser vascaíno
é mais do que simplesmente torcer para um jogo de futebol. Você, quando lê a história do Vasco, você entende, e hoje em dia o Vasco continua dando aula sobre isso, continua sendo pioneiro em diversas questões, a gente percebe. E olha que poderia ser muito mais, né? Que a gente sabe que ali dentro ainda tem coisas, resquícios do passado e de coisas ali que poderiam melhorar, mas que mesmo assim segue sendo exemplo, né? Então o Vasco é muito mais do que tudo isso. Surgiu eu acho assim. Fala aí, Dani. Não, acho que o Vasco melhorou muito, né? Teve aquele período sombrio com o Eurico, que a gente sabe que tinha ideias bem tortas, né? Então a gente não viu o Vasco resgatar um pouco dessa história de colocar como protagonista dessa luta contra o racismo. Então depois da morte de Eurico mesmo, quando ele foi enterrado na história, até lembro do Rafael lá no Prix comemorando. Vamos aí. Então, assim, eu acho que o marketing do Vasco agora tá fazendo um trabalho bem legal, porque assim, o que eu vejo do futebol, ou até alguém de dentro do Vasco, que cada vez mais as torcidas, principalmente, eu espero, né, principalmente os jovens, vão escolher o clube não só pelas vitórias, mas também pela história de como ele está se posicionando. Eu acho que o Vasco está na vanguarda disso agora, a gente eu vejo agora muito torcedor do Vasco mais jovem, bem que tá na bolha do Twitter, né, mas que tá ali torcendo pro Vasco, mas nem falando muito de futebol, é como se o Vasco fosse uma ideia, o ideal ali do Vasco, e não dane-se o Vasco tá perdendo, óbvio que quer que ganhe, né? Mas tem ali a história do Vasco, aquilo dali é o mais principal para algumas pessoas do que a própria história do futebol. Até porque o Vasco é muito maior do que o futebol, né? A gente focou muito no futebol aqui, a gente sabe que o Vasco envolve muito mais. E como é gostoso você ter o orgulho de vestir uma camisa, independente de qualquer coisa, sabendo da história e de quanto tá querendo avançar, né? Que um clube tá querendo avançar. Então, agora na luta contra a homofobia, que eu achei muito importante. A gente sabe, também não vamos ser hipócritas aqui, de falar que de um dia pro outro teve um ato e tal, não sei o quê, que, sei lá, vão acabar as ofensas, pessoas idiotas na arquibancada falando. Não, a gente sabe que não é assim, né? A sociedade não muda num clique de um dia para o outro. Porém, essas atitudes, principalmente vindas do clube, e agora como teve essa questão da contra a homofobia, que as organizadas assinaram e tudo mais, eu acho isso muito importante, porque ainda é um esporte que, por exemplo, a gente se surpreende quando vem o Richarlison lá, por exemplo, e assume essa questão da bissexualidade, né? É óbvio que existem jogadores, por exemplo, gays, bissexuais, enfim, no futebol, só que como se permitir ser você num meio tão tóxico que também é o futebol, né? Então, você não é, né? Esse é o maior problema, né? Você não consegue ser você mesmo, né? Então, outras questões que a gente poderia falar, né? De mulheres ir ao estádio, você levar crianças, sentir seguro no estádio, né? Então, assim, são muitas coisas que são envolvidas quando a gente fala de futebol, ir ao estádio, torcer por um clube. É muito, muito importante que um clube se posicione, e mais do que clubismo, que não seja só o Vasco. Eu quero mais que o Flamengo, o Fluminense, todos os clubes se posicionem para um futebol melhor, que a gente mude, né? Se posicione, mas vou só reforçar a alfinetada do Guilherme, não mudar a narrativa do passado, né? Então, eu vi o Flamengo falando que é chamado de urubu, porque na verdade foi grito de torcida contra negro, que na verdade não é verdade. Depois eles se retrataram e tiraram do próprio site, quando o pessoal começou a botar de jornal na época. É o Fluminense falando do pó de arroz, que na verdade o pó de arroz é uma luta contra o racismo, a gente sabe que não é. Então, que parem. Até o contrário, né? Então que parem de roubar esse protagonismo. Aceito que daqui pra frente vai fazer diferente. E aceitar que dá pra melhorar, né, Dedão? Vai melhorar, tem que melhorar. Fez merda lá atrás, vocês são outras pessoas, vamos melhorar, pra ter orgulho do clube, melhorar. tá ligado? O Vasco teve um período ali, né, com ideia de Eurico, a torcida mais, uma época meio conservadora e antipática. Acho que o Vasco uma imagem um pouco antipática. Agora é Vasconha, Vasconha. Agora tá mudando muito, agora ser Vasco é ser cool, cara. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso, a gente acabou... não tem jeito, né? A história do Vasco é muito grande. A gente poderia ficar horas e horas falando aqui de jogos mega importantes, que marcaram a gente, títulos, etc e tal, mas eu acho que mais do que qualquer coisa é a essência de ser Vasco, né? Agradeço muito ter amigos aqui vascaínos também para compartilhar esses momentos maravilhosos comigo. E que é engraçado também... Porque é isso, tem que levar na esportiva, não tem jeito, nos momentos tristes. E vou te falar, uma última curiosidade agora minha aqui. Eu acho que um dos anos que eu mais fui a jogos do Vasco foi na nossa primeira queda. Quando a gente sobe ali, né? Na verdade, na queda, e toda a Série B ali, eu acho que foi o jogo que o ano que eu mais fui a jogos do Vasco, assim, sem sombra de dúvidas. O sentimento não pode parar. Exatamente.
Tem essa camisa até hoje. Torcida do Vasco é maluco, tem jeito. O ano que eu mais fui foi o ano que ele se rebaixou. Tem muito jogo que eu assisti na Carioca, Vasco e Tigres lá em Xerém. Cara, foi muitos jogos, foi mais quase todos os jogos daquele ano. Aí o Vasco rebaixou, mas estava lá. A gente pode ir pro final aqui para passar os últimos recados. Que recado você, vascaíno, aqui quer deixar para os nossos ouvintes? Ou pedir pro Guigui dar últimas palavras, já agradecer a presença de vocês aí. É muito bom falar sobre Vasco, falar com vocês. Vamos falar, Guigui, deixar a mensagem para os nossos queridos ouvintes e torcedores aí. Maravilha, meu amigo Igor. Cara, sendo muito sincero com vocês, o período que nós vivemos atualmente com o 4º rebaixamento do Vasco é um período muito difícil, porque, assim, por muitos anos a gente não conseguia ver luz no final desse túnel. No entanto, nesse último ano, com a possibilidade de uma SAF dentro do Vasco, o Vasco passou a vislumbrar um futuro muito melhor do que esses últimos 20 anos, que foram anos dificílimos para o torcedor vascaíno. Por isso eu digo aqui, esses anos sinistros passarão e o Vasco passarinho. Voltaremos muito mais fortes. Que Meu beleza. recado é vira Vasco antes que te chame de modinha. Vem que o muro tá baixo. Vem agora que vai mudar, hein? Cara, o meu recado é o seguinte: vai doer aí para quem não torce pro Vasco. O meu time recentemente caiu 4 vezes, né? Da primeira vez até a última, foram 4 já, num espaço muito curto de tempo. Nos últimos 20 anos, basicamente, ele tem um título, que é a Copa do Brasil, não conto Carioca. E eu acho que pouquíssimos times sobreviveriam ao que a gente passa. Porque eu acho que torcida não é abraçar como a gente abraça. A gente tá com muita mídia esse ano, acho que muita por conta de Casimiro e tudo mais. Mas assim, é claro que tá lotando todos os jogos, mas as outras 3 vezes que o Vasco caiu pra Série B, a torcida apoiou pra cacete. Ela sempre apoiou. Já na primeira vez já lotava Maracanã. Eu realmente tenho uma visão de que tem muito time grande aí, que tem muito torcedor só porque ganha. Porque quando não ganha, nada, parece que não aconteceu nada, entendeu? Não tem uma reivindicação, não tem... Enfim, o recado é só para enaltecer a torcida do Vasco, que é o maior, famoso, né? Maior patrimônio do clube. Mas a torcida do Vasco é a torcida com maior demanda ali reprimida, cara. Quando o Vasco ganhar de novo, acho que o Brasil vai explodir. É sério, Pô, não O vejo que a eu hora. vou falar é o seguinte, pra fechar com chave de ouro, não tem jeito. Já falamos o quanto o Vasco é importante. Amigão, quer conhecer o Vasco? Pega um jogo em São Januário, curte a barreira no pré, no durante, lá dentro e depois no depois. Que, cara, Vasco da Gama, São Januário, São Cristóvão, Barreira do Vasco, isso dali é uma coisa única que você não encontra. Ah, porque eu jogo no Maracanã, porque eu jogo no Engenhão, porque eu tenho a laranja... Irmão, nunca serão, não sentirão. O Vasco é o clube do povo, o Vasco é o maior. E é isso. Vire Vasco, porque depois não adianta reclamar. Sem maconha, o Vasco Não ganha. Vasconha!